Pai do Senhor, meus irmãos. Como é bom estar aqui. Como é bom sentir essa presença maravilhosa. Uma alegria poder estar aqui esta noite, cultuando com os amados irmãos, cumprindo a escala do meu querido pastor presidente, a quem quero neste momento agradecer-lhe pela oportunidade, reconhecendo as minhas limitações, mas com a convicção de que Deus, esta noite, Ele tem uma palavra para mim e para você. Agradeço a Ele, ao meu grande Deus, por estar aqui neste momento. Agradeço também ao querido pastor Ailton Júnior, nosso irmão e amigo. Ele diz que eu sou o irmão mais velho dele, que eu já estou chegando na casa da terceira idade, né? Já, em dezembro são 6.0 já. O motor já está. Comecei cedo, mas é uma alegria poder rever também a nossa irmã Cristiane e todas as irmãs aqui, os amados irmãos do ministério, pastores que estão aqui esta noite, evangelistas, ministros da casa do Senhor. E quero rogar as vossas orações enquanto vamos aqui meditar um pouco na santa palavra de Deus, no tema que nos foi passado. E eu quero somente recapitular com os irmãos o versículo do tema, onde foi feita a leitura desta noite no Evangelho conforme Marcos capítulo 9 e o versículo de número 23. Após mim, por favor, vamos lá. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Lá em cima, só a galeria, por favor, digam comigo. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, galeria e toda a nave, vamos lá. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Há uma condição para o milagre. Se tu podes crer. E nós sabemos de que este fato, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um fato real. E aconteceu, e os evangelistas, eles tratam isto como também um problema de epilepsia que aquele moço tinha, e também era uma possessão demoníaca que ele sofria. Mas quando nós vamos entender a palavra do Senhor, sabemos de que a demonstração de fé mostrada por um salvo deve atender à vontade de Deus, porque para tudo nós dependemos dele. Jesus nos disse em João capítulo 15 e o versículo 5, na parte B, ele diz: sem mim nada podereis fazer. Sem ele nada podemos. Sem ele não adianta tentar. Sem ele não adianta ir mais à frente. Sem ele não vale insistir, porque nós dependemos dele. E na vida cristã normal, devemos superar todas as dificuldades, confiando e crendo que o Senhor a quem servimos está pronto a nos atender nas horas mais difíceis da nossa vida. Quantos creem, digam amém? Glória a Deus. Por isso que Jó,
no capítulo 42 do seu livro, e o versículo 1. Ele diz: bem sei eu que tudo podes, que tudo, quando a Bíblia diz que é tudo mesmo. O que a irmã quer de Jesus? O que o irmão quer de Jesus? Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Isso quer dizer que os propósitos, os projetos, tudo aquilo que Deus arquitetou quanto a mim e com relação a todos nós, ninguém pode apagar. Não há borracha que apague, pois foi Ele quem disse: tudo, 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 minha vida, tua família, teus projetos, os propósitos que tens no coração, que está dentro da vontade de Deus. Jó está dizendo: eu sei, Senhor, que tudo tu podes, e nenhum daquilo que está, nenhum dos teus pensamentos, dos teus projetos que estão no teu trono, quanto a mim, podem ser impedidos, podem ser parados. Aleluia. Não há doença, não há cavalete, não há homem, não há força demoníaca que pense e possa parar o cristão, porque Deus está no controle. Repita, por favor: a fé em ação remove toda dúvida que possa surgir. Todos lembram muito bem o que diz o evangelista Lucas, ou médico Lucas, né, como assim tratamos, que Jesus diz aqui, o anjo do nascimento de Jesus, em Lucas 1, e o versículo 37, ele diz: porque para Deus nada é impossível. E quando a Bíblia diz que é nada mesmo. E há relatos bíblicos que nos provam isso. Quando se trata desse texto que foi escolhido como tema, nós vamos observar de que este pai estava angustiado, aflito, necessitado, e levou o seu filho para que os discípulos pudessem fazer alguma coisa, mas os discípulos não puderam fazer. E aquele pai, muito angustiado, procurou Jesus. Ele foi ao lugar certo, ele foi para o ambiente que estava favorável ao milagre, o ambiente que estava favorável para a cura do seu filho, para o ambiente que estava favorável para o seu filho não voltar mais da maneira que estava, mas da maneira que Jesus curou ele. Ele voltou sadio para casa. Esta é a porta certa. Se você tem problemas, dificuldades, aflições, angústia, os pés de Jesus é o lugar essencial. É o melhor que deve e pode acontecer, é quando nós procuramos a Jesus. E este pai, ele fez certo em procurar o Senhor. E a Bíblia nos diz que este homem estava desesperado por ele ter aquele filho que estava sendo oprimido por um espírito maligno que lhe impedia de falar, de ouvir, que lhe jogava no fogo, na água, e isto deixava seu pai aflito. Não é brincadeira um pai ver um filho nessa situação. Não era brincadeira. Ele via o seu filho e não podia fazer nada. A Bíblia aqui não dá um detalhe que gostaríamos que, quem sabe, a igreja pudesse saber quanto tempo esse menino sofria desse problema. A Bíblia não dá o detalhe dos anos, só diz que o menino era atormentado. Mas aquele pai, toda vez que acontecia isso, ele ficava atordoado, sem saber o que fazer. Era um problema que a medicina não resolvia, porque existem coisas que somente Deus faz.
Existe milagre. O milagre é a porta que Deus abre para manifestar o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala de milagre, milagre é algo inexplicável. Ninguém explica milagre. Quando vamos contar aquilo que Deus fez, que por nós, o que Ele operou, do que Ele realizou, só concluímos dizendo: Ele fez um milagre na minha vida. Ele realizou um milagre, porque milagre é algo inexplicável. Aleluia! É por isso de que quando nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4, nós vamos encontrar ali um texto muito interessante a respeito da possibilidade que Deus tem de fazer o que Ele quer fazer. Então diga comigo: a crença, pode ser melhor, a crença vê possibilidade. Quando eu creio, então eu estou passível a receber. Quando eu creio, a porta abre. Quando eu creio, a graça desce. Quando eu creio, o mal sai. Quando eu creio, eu estou falando eu, me relacionando com a igreja. Quando nós cremos, Jesus salva. Quando nós cremos, Jesus batiza. Quando nós cremos, Jesus renova. Quando nós cremos, Jesus liberta. Quando nós cremos, Jesus cura. Quando nós cremos, Jesus dá vida a um defunto. Quando nós cremos, a porta de trabalho é aberta. Quando nós cremos, a prosperidade no comércio chega. Quando nós cremos, quem está em coma na UTI, condenada pela medicina, Jesus vai lá e acorda. Quando nós cremos, Ele faz o impossível tornar possível. Você pode levantar sua mão nesta noite e por alguns segundos adorar a este Deus Todo-Poderoso. Jesus entra na UTI, quem crê? O pastor está relatando aqui, que a menininha do presbítero Edmilson e da irmã Priscila acabou de sair da UTI e está no quarto com a mãe. Jesus vai na UTI ou não vai? Ele vai. Se tu podes crer, se tu podes crer, se tu podes crer, se tu podes crer, eu creio que esta noite Jesus quer tratar comigo e com você sobre essa questão. Nós estamos vivendo o tempo do imediatismo, da rapidez, de tudo, mas olhe, o milagre acontece pela fé. Para desfrutarmos dos milagres de Deus, dependemos de colocar toda a confiança nele. E Jesus, ele é muito interessante quando nós estamos estudando a palavra, porque Jesus é algo que a gente, às vezes, falta palavras, né, pastor? Para a gente definir quem Ele é. Porque quando Ele quer e o homem crê, Jesus faz coisas inacreditáveis. Deus é tremendo. O pai da fé, Abraão, nos deixa uma lição maravilhosa de verdadeira confiança em Deus. Quando existia a impossibilidade de ele e Sara, sua esposa, serem pais, porém Deus rejuvenesceu Abraão e Sara. E Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz: portanto é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade,
não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Digam comigo: perante aquele no qual creu. Pode ser melhor: perante aquele no qual creu. Aleluia. Abraão creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. A criança do presbítero nasceu morta, mas Jesus vivificou. Se cumpriu a palavra ou não? Vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu vou dar uma pausa aqui para dizer a você que às vezes na esfera natural, na esfera humana, na esfera da medicina, você olha, não vê razão, você olha, não vê perspectiva, você não vê saída, não tem mais jeito, acabou, tudo acabou, o limite chegou aqui e não vai mais. Mas olha, eu vou te dizer nesta noite que Deus ultrapassa os limites. Deus vai além da medicina, Deus vai além da ótica humana, Deus vai além da razão, que o homem diz não pode. Como pode? Deus diz eu posso, eu tenho, eu faço, eu sou Deus, e operando eu, quem impedirá? Meu Deus do céu. Eu estou lembrando aqui, pastor, de um fato que aconteceu comigo em 1985. Estava trabalhando numa empresa, porque trabalhei muitos anos também com laboratório de solo, Evangelista Washington. E estávamos trabalhando lá em Custódia e morávamos num barraco de madeirite, né? Ficávamos lá. E quando foi dos meses, estava noivo da minha esposa, Valdívia, e precisei de ir em casa, era lá em Custódia, e a casa morávamos em São José do Egito. Então, eu precisei de ir em casa para poder pagar as prestações dos móveis que íamos casar. Então, falei com o encarregado, ele me liberou e eu fui. E fui no sábado, após o trabalho, e na segunda-feira voltei. Quando eu cheguei na porta para entrar da área de trabalho, o vigia disse: o senhor está proibido de entrar aqui. Eu disse: mas como pode? Eu estou longe de casa, eu vou ficar onde? Ele disse: olha, irmão, eu não tenho como deixar você entrar. O engenheiro esteve aqui e disse que você está suspenso 3 dias sem direito a dormir aqui dentro. Aí na hora eu quis, não é? Questionar e tal. Aí pedi para chamar o encarregado veio. Quando o encarregado chegou, ele disse: olha, irmão, olha, é o que o doutor disse, e o senhor não pode ficar aqui. O engenheiro disse, o chefe disse que o senhor não pode ficar aqui. Eu disse: tá bom. Aí fui para a Custódia, fiquei lá na casa do pastor da época, com ele lá. Irmãos, quando foi no 3º dia, veja Deus como é. Quando foi no 3º dia, que eu estava para voltar, para ir para o local da obra, eu fui lá para o ponto onde esperava o carro. Quando cheguei lá, daqui a pouco chegou a Kombi com alguns colegas de trabalho. Quando eles me viram, desceram quase com o carro ainda em movimento e começaram a me abraçar e dizendo: irmão, tu tem muita sorte, irmão. Irmão, tu tem muita sorte, irmão. Tu tem muita sorte. Teve um até lá que beijou minha cabeça. Naquela época eu tinha cabelo ainda, né? E ele começou a dizer: irmão, tu tem muita sorte. Eu digo: o que foi que houve? Irmão, tu tem muita sorte. Diga o que foi, eu. Aí eles disseram: olha, conhece fulano? Desconheço. Ele inventou de dormir dentro do caminhão, e quando foi de madrugada, dormindo, bateu com o pé na alavanca do caminhão. O caminhão desceu, e a primeira coisa que pegou foi tua cama. Mas eu não estava lá.
Você pode levantar a mão aí na galeria? Quando você crê, Deus cuida, Deus trabalha, Deus livra, Deus tira tudo aquilo que impede e vai dizendo: creia, creia. Se você crê nessa noite, vai haver milagre para a tua família. Se você crê, vai ter milagre sim. Você poderá sair daqui curado, curada, batizado, batizada, renovada, salva, salvo, porque aquele que é, que tem, que pode e que faz está aqui nesta noite. Prosseguindo, no versículo 18, a Bíblia diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé. Aleluia. Às vezes o tempo de espera de uma vitória, às vezes vem aquele desânimo. É ou não é? Jesus, faz tanto tempo, Senhor, faz tantos anos que eu venho clamando. Mas Abraão é um exemplo de persistência. Ele creu contra a esperança, mas ele creu. Ele olhava para ele assim, o corpo já velho, porque Deus, quando lhe fez a promessa, ele estava com 75 anos. E passaram-se 25 anos para poder acontecer a realização da promessa. Abraão olhava para si e olhava para Sara. E quando olhava, via as impossibilidades. Não tinha condição, mas Paulo está dizendo aqui que ele, primeiro, não enfraqueceu na fé. E diz também: ele creu, o qual em esperança creu contra a esperança. Ele dizia: eu não vejo possibilidade, mas eu creio. Olhava para Sara e dizia: não vejo como, mas vai acontecer. Eu não tenho como ver isto acontecendo, mas lá dentro Deus lhe dizia: eu sou Deus. A condição vai ser minha. Sou eu quem vou agir. Sou eu quem vou fazer. Aleluia. Ele olhava para o corpo amortecido, porque a Bíblia diz que ele já era de 100 anos, quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Mas uma coisa importante aqui, concluindo esse parágrafo, é que no versículo 20, ele diz, 20 e 21, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando a Bíblia diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, quer dizer, Abraão não deixou de crer. Os anos foram se passando e ele cada ano dizia: eu creio. Não é? Um dia ia passando, quando passava, ele dizia: eu creio. Passavam-se os meses e ele dizia: eu creio. Passavam-se os anos e ele dizia: eu creio. E foram-se os anos ele dizendo: eu creio. Quando foi um dia determinado por Deus, Deus rejuvenesceu a Abraão, rejuvenesceu o ventre de Sara, aleluia, e eles se animaram. E quando chegou o tempo, eu acredito que quando ela disse: Abraão, meu filho, estou grávida. Até ele mesmo disse: o quê? Você está com quase 90 anos e eu com quase 100? Mas Abraão, tu não lembra que teve aqui em casa aquele varão? E ele disse que no tempo determinado ele viria, eu abraçaria um filho
Eu estou sentindo algo diferente. O milagre de Sara estava chegando. Quem sabe na vizinhança, à medida que foi passando os meses, 3 meses, já vai aparecendo o ventre mais crescido. O 5º mês, o 6º mês, alguém passava e olhava assim, botava a mão na boca. Meu Deus, uma mulher velha dessa. Mas para Sara, ela foi Deus. Foi Deus quem disse: teu vizinho vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer por você. Mas você vai se lembrar, você vai lembrar que foi no encontro de mulheres do ano 2022 que Deus fez promessa dizendo: eu vou te exaltar. Muitos vão ficar de boca aberta, outros estarão com a mão na boca, mas sou eu que vou fazer. Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, porque Ele é Deus. Irmãos, e com 90 anos, Sara teve força de ter um filho. Só Deus. Só Deus podia fazer aquilo. Isaac chora na tenda. E o choro de Isaac era a presença do milagre. Vai ter choro, viu? Mas é de alegria. Você vai chorar, não é de tristeza não. A tristeza vai passar. A tristeza vai passar. A tristeza vai passar. A tristeza vai passar. Amém? Você louva pela fidelidade desse Deus? Aleluia! Levante sua mão, glorifique. Oh, que presença maravilhosa! Oh, que presença maravilhosa! Quando o crente coloca a sua fé em ação, Deus é capaz de criar situações que Ele jamais imagina para realizar o milagre que Ele quer na nossa vida. Deus não erra, Deus não falha, Deus não mente, Deus é fiel. Se tu podes crer, 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 Marcos, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu Deus do céu. A fé enxerga possibilidades, pois a fé recorre aos recursos ilimitados do céu. A fé faz isto, ela recorre aos recursos ilimitados dos céus. É por isso que o crente tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Quando Deus fala, quando Ele trata conosco. Você lembra de Moisés, quando Deus lhe apareceu? Capítulo 3 do Êxodo. Êxodo capítulo 3, Deus lhe apareceu na sarça ardente. E aquele sinal visível da presença de Deus na sarça, a temperatura ali poderia estar a praticamente 45 graus ou até mais, porque é um local de temperatura altíssima. E Moisés viu o arbusto pegando fogo e ele não via se consumindo, ou seja, as folhas não se queimavam.
a labareda, e não se queimava. Moisés disse: eu vou ver o que é, porque eu estou sempre aqui no deserto e já vi muito fogo assim, mas esse é diferente, porque o fogo de Deus é diferente, o fogo da presença de Deus é diferente. Quando Moisés foi chegando, Deus bradou do meio da sarça e disse: Moisés, não te chegues para cá, o lugar que tu estás é terra santa, tira as sandálias dos pés, tira. Sou eu que estou aqui, Moisés. Deus começou a falar com Moisés, como os irmãos sabem. Daqui a pouco Deus disse: Moisés, cadê a tua mão? Ele está aqui, põe ela no teu seio. Ele colocou. Tira, Moisés. Isso era o diálogo de Deus com Moisés. Aí, quando tirou, a mão estava leprosa. Ah, meu Deus, minha mão leprosa. Deus disse: coloca de novo no seio. Ele colocou. Tira. Quando tirou, a mão estava sadia. Moisés, essa vara aí, joga ela no chão. Quando ele jogou, ela virou uma serpente. E Deus disse: pega, Moisés. E Moisés com medo: pega, Moisés. Quando ele pegou, virou vara novamente. Deus queria dizer: eu estou aqui, eu estou no propósito, eu estou no projeto, eu estou na causa. É o meu povo que está clamando, Moisés. E Deus não suporta o clamor do seu povo. A Bíblia diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz. Ele está se levantando. Ele está se levantando por tua causa. Prepare-se, os documentos vão ser assinados. A pasta que está na última gaveta vai vir para cima do birô. Você vai chegar lá e vai estar assinado. Você já foi lá muitas vezes, atrás de resolver esse problema, e não conseguiu. Mas Jeová que está no propósito, Ele está colocando na mão, na caneta do responsável, está colocando a caneta na mão do responsável para assinar. E ele vai assinar. Quando você chegar lá, você vai encontrar o documento assinado e você vai rir. Você vai rir. Você vai glorificar. Você vai pular. Você vai dar glória, você vai dar aleluia, porque Deus é especialista em tornar o impossível possível. Se tu podes crer, só as irmãs, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Só os homens agora, nós. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Todos nós, homens e mulheres, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, por que este desânimo? Levanta, te anima. Você não crê? Então o milagre vai acontecer. Confia no Senhor. Aleluia. É interessante, irmão, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, que o Senhor apareceu a Abrão numa hora do sol muito quente, ali onde ele estava morando. Faz-lhe a promessa, e o anjo vai até a tenda. Capítulo 18 de Gênesis, a palavra de Deus nos fala de que Abraão estava ali no sol do meio-dia, num momento difícil. 18, 11 a 14. E eram Abraão e Sara já velhos.
e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Versículo 14: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Irmãos, e aqui é interessante que Deus diz o que vai fazer. E é interessante de que quando a gente lê no versículo 1, diz que os anjos apareceram a Abraão, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. É no momento da temperatura alta da aflição que o Senhor aparece. É quando as coisas estão no limite que você diz: meu Deus, o que vai ser? É no momento que você diz: meu Deus, e agora? Acabaram-se os recursos. Aí Deus diz: não, acabou para você, para mim não. Eu sou ilimitado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que você quer? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu realize? Aí ele diz: seja como Josué, que estava na batalha ainda. O dia já estava para ir embora, a lua estava vindo e o sol já estava indo embora. Mas Josué disse: para, sol, e tu, lua, no vale de Aijalon. E parou o sistema solar. E Josué venceu a batalha. Para dar vitória a um crente, Deus para o planeta. Deus para. Deus dá feriado municipal, feriado nacional. Deus fecha. Às vezes o crente chega já às vésperas e alguém dizendo: não escapa, não escapa. Chega no hospital, vai em um, não tem vaga para UTI. Vai em outro, não tem vaga para UTI. Mas de repente ele chega em um hospital que não tem vaga da UTI, mas tem um crente lá trabalhando. Isso que é que ele tem? Isso já vem de 3 hospitais, ninguém diz nada. É só assim, bolando de dor, para lá e para cá. Diz: não, vamos fazer uma oração aqui, Jesus ainda pode curar. Faz uma oração, quando termina a oração, irmão, a dor foi embora. A dor vai-se embora. Eu fui desenganado pelos médicos. Pastores aqui lembram que eu andava com uma cadeirinha, o doutor Coluna. O médico me desenganou. Eu tive um problema seríssimo de coluna. Sofri por 2 anos. Eu não podia passar 5 minutos em pé, que já dava aquele cansaço. Vou chegar lá. E foi difícil para mim. Fazia fisioterapia, ajudando meu pastor lá em Arco Verde, primeiro campo, dando tudo de mim. E apareceu essa malvada crise na coluna. E foi difícil. O nervo ciático, a L5, L6, inflamada. E 3 vezes na semana eu ia fazer fisioterapia. Mas quando era de noite, pegava a guitarra, botava no pescoço e ia fazer culto relâmpago. Fazia 3 cultos relâmpago numa noite. Quando era no outro dia, chegava assim no consultório. O médico, o doutor Siqueira, dizia: pastor, o senhor já botou a guitarra no pescoço, não foi? Eu disse: foi. O senhor não sabe que não pode? Isso é mais a necessidade. E eu entregando a Jesus. Quando foi um dia, ele me chamou e disse: olha, eu não tenho mais nada o que fazer com o senhor por aqui. Todos os recursos que eu tinha já usei. O senhor agora, eu vou lhe encaminhar para fazer sessão de
aquele sistema que trabalha com todas as juntas. Esqueci agora. Tem um nomezinho, RPG. Seção de RPG. Aí ele me deu o endereço da clínica ali por trás do Shopping Boa Vista. E ele disse: amanhã traga a sua esposa aqui porque eu quero conversar com ela. E quando chegou lá, ele disse para eu sentei de um lado, ela do outro. Ele disse: olha, eu chamei sua esposa aqui para dizer que o senhor a partir de hoje não vai mais poder ser pastor. Eu olhei para ele assim: oxe, por quê? Ele disse: o senhor não tem condições de ficar em pé. O senhor sentado num carro é um veneno, dirigindo é 2. E a sua coluna não tem cura. Eu vou lhe encaminhar para aposentadoria por invalidez. Quando ele disse essa palavra, invalidez, eu baixei a cabeça para chorar. Mas quando eu baixei a cabeça para chorar, as promessas de Deus começou a chover na minha cabeça. A chamada missionária, Deus tinha dito que eu ia para a África. Esperei 25 anos. As promessas de Deus começou a chover na minha cabeça. E naquele momento que começou a chover as promessas, eu levantei a cabeça e disse: doutor, Deus tudo pode. E dali eu ainda vim para Recife. E na época o irmão Simões, lá de São Lourenço, foi comigo dirigindo procurar a clínica. Irmãos, nós passamos umas 6 ou 7 vezes para lá e para cá procurando a clínica e não encontramos. Aí eu disse a ele: irmão Simões, vamos embora. Ele disse: mas pastor, o senhor não encontrou a clínica. Ele disse: Deus escondeu a clínica. E se Deus escondeu a clínica é porque Ele quer agir. E vocês sabem do resultado? O médico disse que eu não podia subir ladeira, não podia subir escadaria, não podia andar em terreno irregular, eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu estou aqui. Não fui aposentado por invalidez. Não tomo nenhum remédio para a coluna. Passei 7 anos na África do Sul, trabalhando, ajudando o meu pastor, cooperando com ele. Enfrentei frio de 8 graus abaixo de zero. Estou aqui. Só dando glória. Levante sua mão, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Não abaixe sua mão, fique com sua mão levantada. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. O que Ele fez por mim, Ele vai fazer por você nesta noite. Ele vai fazer por você nesta noite, porque Ele é Deus. Ele é especialista em tornar o impossível possível. Orabasse cantaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Abraão viu acontecer o que era impossível, tornar-se possível com o nascimento de Isaac. Deus abriu o mar vermelho para seu povo passar, quando lhe era impossível atravessá-lo e livrar-se do exército de Faraó. Mas Deus abriu o mar. A impossibilidade, há momentos que você parece que não vai ultrapassar, mas Deus abre ainda mar. O mar das enfermidades, da tribulação, das angústias. Ele diz: avance, prossiga. A muralha de Jericó caiu depois de ser rodeada 7 dias. Humanamente falando, era impossível. Estou correndo em virtude da hora. Josué capítulo 6, versículo 15 e 20. Mas a cidade foi tomada pela obediência de Israel à palavra de Deus e pela fé no seu poder miraculoso. Deus disse: vocês vão rodear a cidade, cada dia uma volta, por 6 dias, e no 7º dia
7 voltas. E depois de dar as 7 voltas, vocês gritam. E o povo obedeceu. Caminharam o primeiro, o segundo, o terceiro, e foram até o 6º dia. Quando foi para o 7º, Josué preparou o povo e diz: é amanhã. É amanhã. Amanhã é o grande dia. Amanhã é o grande dia, viu? Amanhã é o grande dia. Amanhã é o grande dia. Amanhã é o dia que os muros de Jericó vão cair, vão vir abaixo. Porque diante de Deus não há impossibilidade. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Por favor, com a autorização do pastor, fiquemos de pé, os que estão sentados. Aleluia. Aleluia. Dê um lá maior aí, tecladista. Avance. Prossiga. Não pare. O impossível vai tornar-se possível em sua vida com a ajuda de Deus. Em algumas ocasiões precisamos marchar ao redor da fortaleza em silêncio espiritual, durante algum tempo antes de suas muralhas ruírem. Às vezes há momentos que os muros estão tão altos, você diz: Deus, como eu vou ultrapassá-lo? Mas quando você clama no silêncio, Deus diz: eu estou aqui. O exército, sob a liderança de Josué, teve que marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias e 7 vezes no último dia. A oração é uma forma de cercar as fortalezas de Jericó e de expressar nossa dependência total de Deus e de seu poder absoluto. Ao orarmos, depositamos nossa esperança no Senhor, o único que pode fazer as muralhas ruírem diante de nós. Está difícil? Vai melhorar. Está complicado? Deus vai descomplicar. Está desarrumado? Deus vai arrumar. Aleluia.